Capítulo 7 da Fiscalização pelo Poder Judiciário, artigo 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Capítulo 7 da extinção da delegação. Artigo 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: inciso 1, morte; 2, aposentadoria facultativa; 3, invalidez; 4, renúncia; 5, perda nos termos do artigo 35. Inciso 6. Descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 1º. Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. Parágrafo 2º. Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Capítulo 9 da Seguridade Social, artigo 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. Parágrafo único. Ficam assegurados aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei. Título 3 das Disposições Gerais. Artigo 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Artigo 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas. Artigo 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal. Artigo 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza
mais próximo ou aquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo. Parágrafo 2º. Em cada sede municipal, haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais. Parágrafo 3º. Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo estado, cada sede distrital disporá, no mínimo, de um registrador civil das pessoas naturais. Artigo 45. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Para os reconhecidamente pobres, não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este artigo. Parágrafo 2º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 46. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Parágrafo único. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente. Título 4 das disposições transitórias, artigo 47. O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o artigo 2º. Artigo 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias contados da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação desta lei. Artigo 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de registro, será procedida à desacumulação nos termos do artigo 26. Artigo 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de registro estatizados passarão automaticamente ao regime desta lei. Artigo 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o artigo 48. Parágrafo 2º. Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas por morte pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares. Artigo 52. Nas unidades federativas onde
onde já existia lei estadual específica, em vigor na data de publicação desta lei, são competentes para a lavratura de instrumentos translatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica os serviços de registro civil das pessoas naturais. Artigo 53. Nos estados cujas organizações judiciárias, vigentes à época da publicação desta lei, assim previrem, continuam em vigor as determinações relativas à fixação da área territorial de atuação dos tabeliães de protesto de títulos, a quem os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas. Parágrafo único. Quando da primeira vacância, aplicar-se-á à espécie o disposto no parágrafo único do artigo 11. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 55. Revogam-se as disposições em contrário. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.